desmembramento é a divisão do imóvel rural em partes menores. E para se promover o desmembramento do imóvel, é preciso se respeitar a fração mínima de parcelamento. A fração mínima, ela é estabelecida pela legislação municipal. Aqui em Presidente Prudente, por exemplo, a fração mínima é de 2 hectares ou 20 mil metros. E hoje, para explicar sobre esse assunto, eu trouxe o escrevente notarial Reginaldo Gonçalves. Reginaldo, quais são os requisitos para se realizar o desmembramento de um imóvel rural? Bom, primeiramente deve ser respeitada a fração mínima de parcelamento, que, como você mesmo disse, aqui na nossa região é de 2 hectares ou 20 mil metros quadrados. A partir disso, o proprietário, para requerer o desmembramento, basta que ele firme um requerimento endereçado ao cartório de registro de imóveis. Esse requerimento deve estar com a firma reconhecida e instruído dos seguintes documentos: memorial descritivo, assinado pelo responsável técnico, levantamento topográfico, que é a planta demonstrando a situação atual e a situação pretendida do imóvel. Essa planta também deve estar assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico. Também é necessário anexar a ART, anotação de responsabilidade técnica, ou o registro de responsabilidade técnica, que seria o RRT, dependendo do caso. E também deve ser instruído com o certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR, quitado, a declaração de entrega do ITR e a certidão negativa de débitos do imóvel rural. De posse de todos esses documentos, basta que o interessado protocole no cartório de registro de imóveis para que seja promovido então o desmembramento. Vale lembrar também que alguns registradores eles entendem que o desmembramento do imóvel rural só seria possível a partir de um título translativo de domínio, como por exemplo uma escritura de compra e venda. É importante esclarecer que a fração mínima de parcelamento ela deve ser respeitada tanto para o imóvel que será desmembrado quanto para o remanescente, né, Regina? Exatamente. Também tem que observar a fração mínima de parcelamento. Em relação ao imóvel rural, uma outra dúvida que surge é em relação ao georreferenciamento, que é um processo que define os limites geográficos do imóvel, baseados na sua localização, na região em que se encontra, na sua topografia. Atualmente é exigido o georreferenciamento e a certificação do INCRA para o desmembramento, parcelamento, remembramento ou qualquer outro tipo de transação que envolve imóveis acima de 100 hectares. Né, Reginaldo? Mas já tem uma mudança prevista, né? Sim, o decreto ele prevê que a partir de 20 de novembro de 2023, o georreferenciamento com a certificação eles serão exigidos para os imóveis acima de 25 hectares. Importante ressaltar que os imóveis rurais com ações ajuizadas a partir de 1º de novembro de 2005, como por exemplo ação de uso capião, retificação de área, independentemente do seu tamanho, estão obrigados ao georreferenciamento. E as pessoas também têm dúvida a respeito da diferença entre o desmembramento e a divisão amigável ou extinção de condomínio. O desmembramento é a divisão do próprio imóvel em outros menores, como eu disse. Então, você pega um imóvel de 30 hectares e pode dividi-lo em 3 de 10, por exemplo, mas não há alteração da titularidade. Já na divisão, há a separação física do imóvel e também a separação da área que pertence a cada um. Por exemplo, 3 herdeiros que adquiriram um imóvel de 30 hectares, eles podem dividir em 3, de 10 hectares, por exemplo, e também desde que cada um fique com um pertencendo exclusivamente. Já no desmembramento, na divisão, há essa separação, porém, os 3 permanecem em condomínio nesses imóveis. É importante ressaltar que a escolha do instituto vai refletir no gasto, na escritura, por exemplo. Porque se a intenção dos herdeiros, como no caso que eu disse, é ficar cada um com a sua área, mas eles fizerem o desmembramento anteriormente, depois eles terão que fazer a permuta de frações ideais. E isso vai gerar o imposto, ou ITBI ou ITCMD.
Já no caso da divisão amigável, em regra não há essa incidência, então acaba saindo mais barato, né, Reginaldo? Exatamente. Um outro assunto polêmico é se é possível adquirir uma chácara conjuntamente com um amigo ou um familiar. Fale a respeito desse assunto, Reginaldo. A resposta para essa questão ela passa por uma situação jurídica bastante controversa, sobre se é possível ou não a formação do condomínio sem que isso caracterize uma burla à lei do parcelamento do solo urbano. Isso porque é proibido que você faça a venda de parte certa ou localizada, ou seja, a lei não permite que você especialize uma fração ideal do imóvel. A jurisprudência paulista ela tem um histórico vasto de irregularidades neste assunto. O Conselho Superior da Magistratura tem se demonstrado um tanto rígido tratando desse tema e estabelecendo requisitos para a formação do condomínio voluntário, como por exemplo a exigência de vínculo pessoal entre os condôminos. Vale ainda lembrar que o oficial do cartório de registro de imóveis, ele hoje dispõe de vários instrumentos para poder analisar a documentação e se certificar se trata-se ou não de um condomínio irregular, ou seja, de um condomínio com burla à lei do parcelamento do solo urbano. Inclusive tem instrumentos de tecnologia, como por exemplo imagens do Google. Caso a compra e venda seja de uma fração ideal, sem demarcação física, em tese seria possível, mas como é um tema muito polêmico, há necessidade de se analisar outros fatores, como, por exemplo, se é uma substituição de um condômino, se já houve alienações anteriores, se é uma alienação forçada, uma venda forçada ou não. Então, se você ainda tem dúvidas a respeito desse tema, é melhor procurar um especialista para ele analisar o seu caso.